Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com mais uma videoaula de exercícios resolvidos do nosso projeto para a disciplina de Estatística e Probabilidade, Aprender por Ensinar. Então, vamos passar agora mais um exercício resolvido realizado pelos nossos alunos e monitores da disciplina. Vamos lá? Olá, vamos a mais um exercício resolvido, hoje sobre o tema de estimação aplicada às engenharias. Nosso livro de referência é a Estatística Básica, Probabilidade e Inferência, do Moretti. Esse material foi produzido por mim, Lara Dornelas de Nóvoa. Problema 20. Antes de uma eleição, um determinado partido está interessado em estimar a proporção P de eleitores favoráveis ao seu candidato. Uma amostra piloto de tamanho 100 revelou que 60% dos eleitores eram favoráveis ao candidato em questão. Determine o tamanho da amostra necessário para que o erro cometido na estimação seja de, no máximo, 0,01, com probabilidade de 80%. Então, primeiro, para a gente deduzir a fórmula e resolver o problema, a gente tem que entender as condições que o nosso estimador de proporção populacional está. Então, aqui a gente tem a nossa proporção de fato, que é esse P que está aqui no centro. O P chapéu representa o nosso estimador, que é o estimador de proporção populacional. O N, que é o tamanho da nossa amostra. Então, esse intervalo, a gente tem o Z crítico também. O Z crítico é o valor que a gente calcula a partir da porcentagem da probabilidade informada, que no caso são esses 80% aqui que a gente pegou no exercício. Então, essas são as condições, o intervalo para a nossa proporção. E a gente sabe que o erro é o que está se repetindo aqui, olha. A gente vê que a única diferença entre as fórmulas dos dois lados é esse sinal. Aqui positivo, aqui negativo. Então, a gente tem que o nosso erro é do Z crítico para frente. Sabendo disso, então, a gente começa a deduzir a fórmula a partir do erro. Então, se a fórmula do erro fosse essa, a gente vai adaptar ela para isolar o N, porque é o que a gente quer, o tamanho da amostra. Então, o N está aqui dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. A gente vai voltar esse E dividindo, porque a gente quer só o N. E agora, para excluir essa raiz, a gente vai elevar todo mundo ao quadrado. Então, os dois lados da igualdade ao quadrado. Então, a gente tem a fórmula, porque essa raiz aqui se cancelou ao quadrado, essa aqui também. E aí, a gente tem a fórmula para o tamanho da amostra. Por isso, a gente agora vai coletar os valores na questão para resolver o problema, jogar tudo na fórmula e resolver. Então, primeiro Z crítico. Coletando os dados informados no enunciado, a gente tem que a probabilidade desejada no exercício é de 80%. Por isso, para encontrar o Z crítico, a gente conta com a tabela da distribuição normal padrão, mas antes a gente tem que entender a área com que estamos lidando. Então, aqui a gente tem a área. O nosso Z crítico aqui, um limite inferior, um limite superior, e a gente sabe que essa área são os 80%, representado aqui em forma decimal, 0,8. Se a gente dividir essa área ao meio, a gente vai ter isso aqui, 40% de área do centro para a direita, do centro para a esquerda. Então, na tabela, a gente vai precisar olhar essa área, onde que o nosso Z vai valer, qual valor que vai ter o nosso Z para que essa área seja 40%, até o centro do gráfico. Então, agora a gente vai lá na tabela. A tabela que a gente vai pegar vai ser a que segue esse padrão aqui. Que a gente tem um Z qualquer até o centro. A gente quer saber a área dele. A gente já tem essa área, que seria os 40%. Então, a gente vai no que mais se aproxima. Então, na tabela, essa é a área que mais se aproxima. E a gente tem que, para isso, o Z vai valer 1,28. Então, nosso Z crítico a gente tem já que ele é 1,28. Agora, a gente pega os outros parâmetros. Então, o P chapéu, que de acordo com o enunciado da questão, dentre 100 eleitores, 60% deles foram favoráveis ao candidato. Sendo assim, então, a proporção estimada é de fato esse 60%, em forma decimal 0,6.
E o erro, que ainda também coletando informações no problema, o erro máximo que pode ser cometido nessa estimação é de 0,01. Então agora a gente só joga todos esses valores na fórmula e acha o tamanho da amostra. Então aqui a nossa fórmula que a gente deduziu lá atrás. A gente só substitui os valores. Aqui o Z crítico, 1,28, o P chapéu 0,6, o erro 0,01. Então a gente vai resolver a conta, resolve o quadrado, o parêntese, multiplica tudo que está aqui em cima. Por fim, a gente divide. Então, a gente tem que para essas condições o tamanho da nossa amostra deveria ser de 3.932. O exercício se finaliza por aqui. Obrigada.